Vamos começar mais uma live. Vou chamar aqui meu convidado. Convidado especial. Não pode sair do quarto, hein? Aqui, ó. Mostrei uma aguinha aqui, ó. Tá? Fechando aqui, hein? Se quiser sair, bate, tá bom? Já vamos começar. E aí, Alô, Rafa? tudo Tudo bem? bem? Que Tudo bem, maravilha, tudo graças a bem, Deus. tudo bem. E o tempo hoje aí em Santa Cruz, como é que tá? Tá frio, acho que ontem estava um pouco mais frio, né? Hoje deu uma melhoradinha, mas tá bem gelado ainda. Tá bom para ficar É? em casa, bom para descansar, tomar um Ai, que bom. cafezinho, ficar com a família. Isso é Mas, bom, isso é bom. mas vamos Vou trabalhar, vamos esperar a bater um galera. papo bacana hoje. A galera tá começando a entrar. Escolhi até um Hum, pouquinho mais tarde, porque muita gente tá no uhum, trabalho, né? uhum, Aí até chegar em casa. E assim, maravilha. Frank, esse projeto foi um projeto assim muito abençoado, né? Uhum, Esse período de pandemia que a gente repensa muitas coisas, né? A uhum, questão da internet é algo que está muito em alta, as pessoas estão muito focadas na internet, porque ficamos isolados, né? uhum, E aí, o que fazer para poder ajudar as pessoas enquanto estamos na internet, né? uhum, E aí, como eu sou coach, eu sempre tive vontade de ajudar as pessoas de alguma uhum, forma, sou encantada pelo empreendedorismo, uhum, né? E aí eu pensei assim, Deus me abençoou e me deu a ideia de estar fazendo o projeto Empreender para Crescer, para a gente poder, né, transferir para as pessoas as nossas experiências. Né? E aí uhum, eu selecionei 12 pessoas, 12 empreendedores, com a ajuda de uhum. amigos, né? A Marilúcia foi uma indicação sua, e para poderem passar suas histórias de vida, de superação, e deixar assim claro que a gente precisa sempre dar o primeiro passo, né? Não precisa ter recursos para dar o primeiro passo. E Uhum. aí, assim, eu tive a ideia de poder estar colocando você pela história incrível que você tem. Busquei até a sua biografia no Facebook, na internet, fiquei ainda mais surpresa que tinha coisas que eu ainda não sabia, né? E assim, caiu como uma luva para o tema que a gente está. Eu também sou professora como você, né? A gente sabe como é trabalhar na educação aqui no nosso É. país, né? Como é difícil empreender na área da educação. Uhum, Mas com um propósito a gente conhece, né? A gente consegue. E eu uhum, queria começar aqui a nossa live, o nosso momento, você contando para a gente um pouquinho da sua história. Só para uhum. lembrar você, a gente tem 40, acho que é 40 minutos, tá? Ih, Porque tem que senão a correr live então. termina. A live termina e a gente fica É. sem fechar. Mas Hum. dá tempo da gente falar direitinho. Queria que você contasse um Dá. pouquinho da sua história, desde quando tudo começou, onde que Uhum. você, na sua infância, como que foi tudo? Conta aí pra gente. Tentar resumir. Primeiro, obrigado pelo convite, Rafa. E é para mim uma honra bater esse papo com você e com o teu público aí sobre um assunto que é tão relevante, que é o Sim, empreendedorismo, né? Que é uma temática que no Brasil se fala já há algum tempo, acho que em torno de uns 20 anos que a gente começou a estudar isso no Brasil, esse conceito, mas assim, acho que é o próximo passo dessa conversa. É interessante quando você me pergunta um pouco da minha história, na verdade, toda história de vida é baseada numa construção.
né? Então, por isso que todo ser humano, de uma certa forma, ele acaba sendo, até de maneira indireta, um empreendedor, né? Porque ele se constrói em cima das experiências. Então, na verdade, existe uma diferença entre ser empreendedor e ter visão empreendedora, mas são conceitos diferenciados. Bem, meu nome é Franklin, eu sou professor universitário, já em torno de uns 20 anos, formei mais de 5.000 alunos aí direto e indiretamente. É, mas a minha história começa lá atrás, né? Estou com 41 anos, comecei a dar aula na graduação aos 21 anos, estou com 41, e sempre a minha história de vida enquanto professor, na verdade, ela vai sendo construída em cima das minhas experiências de vida, né? Eu venho de família muito, muito pobre, de verdade. Às vezes a gente fala assim, parece que é para criar um sensacionalismo, mas não é. Meu pai é taxista, ele era diarista, minha mãe ela sempre foi do lar, né? E eu morava num lugar bem afastado, aqui no Rio, na Zona Oeste, mas num lugar bem distante, bem afastado, com muita dificuldade. Eu sou o primeiro da minha família a ter nível superior. E eu sempre digo que se eu cheguei onde eu cheguei, e se eu ainda vou chegar onde irei chegar, é porque a educação me trouxe até aqui. Eu acho que o melhor caminho para construir uma trajetória é o caminho da educação. A gente pode até tentar encurtar esse caminho, fazer É atalhos, verdade. mas não tem alternativa, né? E quando a gente fala de educação, eu não estou me limitando somente à sala de aula, né? Até porque a Sim, educação ela é fruto de um somatório de coisas, né? A gente, o tempo todo tem que estar aberto ao aprendizado. Então, ao longo da vida, independente de você ter mais ou menos recursos, é muito importante você aprender a aproveitar as oportunidades que a vida te oferece. Então, uma coisa que eu fiz muito na minha adolescência, quando eu não tinha recurso financeiro, assim, que me permitisse fazer algumas coisas que dependessem do dinheiro, eu fiz muito curso gratuito, fui bolsista do Senac, ia muito para o centro do Rio, assisti palestra de graça. Eu lembro que uma vez eu fui para uhum. um congresso de administração, mandei uma mensagem, um e-mail, não sei se era e-mail na época, acho que não era e-mail. Mas eu entrei em contato com o diretor do congresso e falei assim, olha, quero muito participar desse evento, quero aprender, mas não tenho dinheiro. Falou, que legal que você está sendo humilde, bacana, e as portas se abriram. Então, acho que quando a gente fala de educação, que a educação mudou minha vida, é muito importante a gente fazer essa leitura do que é de fato a educação, né? Que vai muito além da sala de aula. A sala de aula, na verdade, é o caminho mais curto para você ter acesso a ferramentas educacionais. Mas eu, particularmente, assim, eu tenho uma... Estou até mudando um pouco do assunto, né? Eu tenho uma coisa comigo que é o seguinte, eu acho que o nome Ministério da Educação está errado, né? Eu acho que o certo deveria ser Ministério da Instrução, porque quem educa é pai e mãe. A escola Verdade. orienta, instrui, ela te dá ferramentas, mas a educação vem de casa. Por É isso que eu volto a verdade. dizer que quando a gente fala de educação, a gente está falando lá da base, né? Então a gente vai se É. construindo enquanto ser humano. A minha história é muito interessante, acredito eu, de verdade, porque a coisa de uns 25 anos atrás, eu descobri um caminho. Na verdade, eu não faço apologia, né? Eu não incentivo jogos, mas eu me tornei, nos últimos 25 anos, o maior ganhador de sorteios do Brasil, né? Isso está ligado à minha biografia. Eu tenho muito orgulho porque é um trabalho que eu desenvolvo muito honesto, muito correto. E ao Isso foi mesmo o que? Um método que você criou? Foi um na método que você verdade, criou? na verdade, não um método, né? Na verdade, é muito mais uma prática do que um método. Porque Uhum, não existe um método para ganhar prêmios. Existe, na uhum, verdade, uma dedicação e um foco. Eu lembro que em 2001, minha primeira aparição na televisão uhum. foi no Jô Soares, dia 7 de setembro de 2001. Caramba. Eu fui convidado a dar uma entrevista no programa do Jô, e a pergunta foi essa, né? Tem um método para ganhar prêmios? Eu falei para ele o seguinte, olha, se existe um método, na verdade, sem querer ser poético, mas sem deixar de ser, na verdade, entender que na vida existe uma escolha e uma infinidade de renúncias.
para que eu Uhum. possa, quando eu comecei a participar de promoções, eu comecei a renunciar a muita coisa, né? Então, acho que isso é para tudo na vida, esse tipo de orientação. Porque as pessoas querem colher o que você colhe, mas não querem plantar o que você planta, Não né? querem pagar o preço, né? Não querem Existe um pagar, preço a ser pago, é. não querem pagar o preço. Então, você, por exemplo, eu lembro que quando eu comecei a participar de promoções, foi muito interessante, porque eu estava dentro do mercado e eu vi duas senhoras discutindo na gôndola de maionese. Aí, as duas eram consumidoras de Hellmann's e tinha uma promoção no rótulo da Gourmet, que era uma marca de maionese que nem existe mais. E aí Aham. tinha, antigamente, para participar de sorteio, tinha que pegar embalagem, recortar, mandar para a caixa postal, hoje em dia não é mais Aham. assim, mas antigamente era assim. Aí eu lembro que eu vi duas senhoras discutindo, e elas falavam, as duas eram consumidoras da Hellmann's, né? E falavam o seguinte, mas será que se eu mandar a carta, será que eu vou ganhar? Era uma casa com um carro na garagem, tal, tal, tal. Aí uma diz assim, tudo mentira, tu acha que eu vou comprar um vídeo de maionese e vou ganhar uma casa? E a outra assim, vai que eu ganhe, né? Então uma delas abriu mão da sua marca favorita para poder concorrer a uma casa. E a outra não, a outra se manteve, não, eu sou o cliente da Helmas, vou consumir Helmas, não, isso é balela da outra empresa. E aí eu achei aquilo interessante, comecei a estudar. Eu acho que como tudo hoje a gente tem a ferramenta da internet, né? Eu comecei a ler, comecei a Exato. pesquisar e tal, e ver que no Brasil isso era, na época, um assunto pouquíssimo falado. Até hoje você não vê ninguém falando sobre isso, sobre regulamento e tal. Aí eu comecei ali a construção de uma coleção que eu tenho até hoje, que é uma coleção de regulamentos de sorteio. Eu acho que nunca vi ninguém do mundo fazer isso, né? Eu coleciono regulamentos de sorteio. Todo sorteio tem um texto de regulamento, né? Autorizado pela Caixa Econômica, pelos órgãos fiscalizadores e tal e tal. E comecei a ganhar. Mas comecei a ganhar baseado na leitura dos regulamentos. Eu li o regulamento, entendia qual No era a mecânica da estudo que você promoção. fez, né? No estudo que você Exatamente. fez, na verdade. É. E assim, Por isso que eu sempre digo assim. os É, verdadeiros empreendedores, eles fazem o que os outros não fazem, né? Então, exato. se você achou um caminho, né, e estudar e É, ampliar e conhecimento e tal, e amém por isso. Eu acho que é bem por aí mesmo, é a gente fazer exato. o que ninguém está fazendo. Aí você vai contra a correnteza. Eu acredito que muita gente deve ter pensado para que ele está fazendo isso, né? Para que ele Exatamente. investe tempo nisso? Mas assim, você acreditou, você apostou e recebeu a premiação por isso, né? Isso de Até alguma hoje. forma, Até hoje. isso de. Então, isso que eu ia perguntar, se isso impacta a tua vida até hoje, de alguma forma, as pessoas comentam sobre isso. Então, acabou criando uma marca, né? Na verdade, quando eu comecei a dar aula na faculdade, foi fruto disso também, de uma certa forma, que eu Uhum. lembro como se fosse hoje. Na verdade, eu tive muitas aparições na televisão, no ano 2001, 2002, 2003. Eu fui no Jô, no Virou Fantástico. artista. Não, fiquei conhecido, né? Não artista, mas fiquei muito conhecido no Brasil inteiro. Assim, é engraçado porque assim, foi uma época que a minha história foi muito comentada. Tem uns 3 ou 4 anos que eu não faço televisão. Aham. Mas eu rodei muito programas de televisão falando sobre sorte. Sempre quando a Mega Sena acumulava e tinha alguma reportagem na televisão, eu era convidado para falar sobre isso. Né? Tipo assim, Legal. o maior ganhador de sorteios vai dar uma dica de como ganhar na Mega Sena. Na verdade, eu nunca joguei na Mega Sena, até porque não é o meu nicho de mercado, não é meu nicho de mercado, não é meu negócio. O meu negócio é promoções comerciais. Mas como a minha imagem estava Uhum. muito atrelada à sorte, as pessoas acabava virando pauta de programa quando o assunto naquele momento era sorte no Brasil inteiro, né? Sim, Mas isso me abriu muitas portas, né? O interessante é a gente fazendo um gancho da minha história com o empreendedorismo, né? É entender que as portas se abrem, as portas vão se abrir, mais cedo ou mais sim. tarde. E o mais importante do que você encontrar uma porta aberta é ela se manter aberta. É você saber, na verdade, aquilo que aquele livro de Sun Tzu, O Arte da Guerra, fala, né? A Arte da Guerra fala de Uhum. 3 coisas importantíssimas. E eu acho que é muito interessante, né, a gente, já que o tema é empreendedorismo, e as pessoas que estão entrando na live são pessoas interessadas no assunto, quem não leu Arte da Guerra tem que ler. Que ele fala, tem 3 mensagens ali. Quem você é, aonde você está e quem você é, aonde você está.
quem você é tem a ver com autoconhecimento, as suas limitações, suas fraquezas, né, as suas forças, né? Sim, Aonde você está tem a ver com o ambiente, ou seja, naquele lugar, quais são as condições? As coisas são favoráveis? Tem recurso? Não tem? Dá para crescer? Não dá? É igual a pessoa que entra numa empresa pequenininha e quer se comportar como se fosse uma multinacional. Olha só, entenda uma sim. coisa, se você é muito maior do que aquela empresa, use ela como passagem. Fica ali, aproveita a oportunidade. Temporário, Exatamente. temporário. Senão você vai estar dando murro em ponta de faca, né? Eu acho que cada um É, tem e que. vai ser como experiência, né? Eu acho que A cada um tem que gente, saber o seu tamanho, entendeu? é, se a gente não se É, conhece, a gente não sabe onde a gente vai chegar. A verdade é essa, né? exato. Então, Quando você assim. tem um propósito bem definido, você tinha um propósito bem Uhum, definido. Então, uhum, você sabia quem você era, você sabia do seu potencial, você acreditou em você, uhum, né? E aí você seguiu. Acho que é uma das principais dicas para quem está ouvindo a gente, uhum, principalmente nesse momento de pandemia, uhum. né? É saber assim, quem eu sou no mundo e o que que eu tenho de potencial e aonde eu posso Exato. investir, né? E acreditar naquilo que você está fazendo, porque para Uhum. puxar você para baixo existe muita gente, né? É. Você vai falar de um tema, às vezes é uma coisa super improvável, a pessoa fala assim, ah, não faz isso não vai dar certo. Mas lá no fundo você tem aquele desejo de construir aquilo, né? Então, se você sabe quem você é, se você aposta naquilo que você acredita, tem que ir. E Uhum. você vai, como você falou, as portas vão abrindo. O Sala VIP está perguntando o nome do livro, Arte da Guerra, né, do autor Sun Tzu, é um livro bem conhecido, tem várias editoras que, que vendem esse livro. É interessante o que você está falando, Rafa, porque Gente, assim, pode fazer pergunta, tá? Deixa a a pergunta aí para ele, se quiser. gente vai Pode fazer as responder. perguntas que a gente vai respondendo, isso. Isso. A questão é a seguinte, né, as pessoas, assim, no geral, têm até um discurso de querer ajudar as outras. Mas tem uma coisa que incomoda as pessoas. A gente precisa, na verdade, aprender a lidar com isso. Que é o seguinte, eu até, quando eu digo eu, sentido figurado, né? Eu Sim, quero que você cresça. Eu só não quero que você cresça mais do que eu, né? Então, é, tome muito cuidado com as pessoas que você anda para que você não seja, para que o seu teto não seja o chão dela, né? É muito perfeito. fácil você estender a mão para alguém para ajudar, contanto que ela não seja mais do que você. Então, por isso que é muito importante, volto a dizer, a gente saber exatamente o tamanho do lugar onde a gente está para saber se aquele ambiente é confortável ou não. Como eu estava falando de arte da Sim, guerra, então, assim, quem você é, autoconhecimento, aonde você está, ambiente, e quem você é, aonde você está. Que pode parecer redundância, mas é diferente. Porque, assim, se o indivíduo é casado, na sua casa ele é pai, ele é líder, ele é autoridade. Na empresa ele é subordinado, se ele não for dono sim. da empresa. Então é muito importante saber quem Saber o você é, papel. aonde você está, para Isso saber aí. quais são os seus limites. Porque nem sempre o limite da estrutura da empresa é o seu limite. É a mesma coisa quando alguém fala para você assim, Rafa, tu chegou na minha casa para me visitar, fique à vontade. Ficar à vontade, o conceito de ficar à vontade é assim, tenha liberdade, mas sempre use menos liberdade do que estão te oferecendo. Sempre tem um crédito. Por exemplo, se alguém te permite abrir a geladeira, não aceite fazer isso, né? Porque é uma liberdade muito. É importante você saber qual é o nível de liberdade que você tem, como se comportar no ambiente onde não é o seu ambiente de zona de conforto, né? Então a gente entender, na verdade, quais são os nossos limites. É claro que a vida vai trazendo isso para a gente com o passar dos anos, com bom senso, com maturidade. Maturidade vem de maturação, e maturação vem com o tempo, né? Uhum. Ninguém é maduro aos 16, Não. mesmo podendo ser experiente, dependendo daquilo que faz. A gente não pode confundir maturidade com experiência, que são coisas diferentes, né? Dentro dessa visão, você fez um comentário interessante há minutos atrás sobre a visão empreendedora, né? E aí me fez lembrar de uma frase da minha infância, que eu acho que também foi da sua infância também, não sei qual a sua idade, mas 39. então é mesma época, né? Lembra do Thundercat, aquele desenho que Oh, passava, né? claro, claro que eu lembro. Tinha uma frase interessante ali que eu acho que é bacana de contextualizar, né? Que eu acho que era o Adam, se não me engano, que antes dele virar He-Man, ele pegava a espada e falava: espada justiceira, dê-me a visão além do alcance, né?
E eu acho que essa é a maior capacidade do empreendedor. É olhar antes que o outro olhe, ter uma percepção antes que o outro tenha, mesmo que para isso tenha que pagar um preço. Geralmente o empreendedor, ele tem uma tendência a ser muito criativo. E ser criativo nem sempre é bacana a curto prazo. Às vezes você é confundido, né? As pessoas confundem, na verdade, teimosia com persistência, né? Então, se você acredita em alguma coisa, seja persistente, mesmo que o outro do lado não perceba isso. Agora, é claro que a persistência, ela vem de uma experiência onde você sabe que aquilo ali vai dar certo. Mas não por teimosia, mas que você sabe que o ambiente é favorável, que a situação é favorável, né? E Onde você outra sabe coisa que... também, o Franklin, aquela coisa, né? Uhum. Ninguém nasce grande, ninguém começa nada grande. É A gente verdade. vai construindo as coisas aos poucos. A Uhum. ideia pode ser até grande, né? O Uhum. desejo pode ser grande. Uhum. Mas para você chegar a esse grande, você tem todo um processo que você precisa, inclusive, respeitar ele para que esse grande aconteça de forma adequada, até porque envolve outras pessoas, né? Não só Uhum. você, né? Às vezes tem muita gente solteira que faz, mas tem muita gente que é casado, que tem filhos, então envolve todo um sistema que você precisa dar prioridade para algumas coisas. Então, é começar igual uma criança, engatinhando, aprendendo com quem já sabe, por isso também da ideia das lives, da gente Uhum. passar um pouco de experiência por quem já passou por esse processo, né? Os maiores Uhum. empreendedores do mundo, eles dizem, aprenda com quem já faz. Se Exato. você quer abrir uma escola, aprenda com quem já abriu. Se você quer abrir um negócio, né, uma coisa maior, aprenda com quem já faz. Se você quer fazer cursos online, aprenda com quem já faz. Então, assim, é por esse caminho que a gente precisa até passar para as pessoas que estão nos assistindo, que às vezes ficam realmente desanimadas, né, com medo de não dar certo, mas é devagar e tem que ter estudo, tem que pagar o preço. Você tem muitas vezes tem que, né, fazer umas renúncias e se dedicar para que aquilo realmente dê certo, né? Não adianta Uhum. só ir. E, assim, e não é dinheiro. Vai muito mais da sua dedicação, do seu esforço, do que propriamente o dinheiro, porque o recurso ele Uhum. vai vir também com o tempo, né? Uhum. Eu queria que você falasse para a gente, o Franklin, sobre, eu li na sua biografia que você ajudou a quase 5.000 administradores, né? Uhum. Como que foi isso? Como é que foi essa experiência? Você podia Uhum. compartilhar conosco? Que maravilha. Na verdade, a minha ajuda é uma ajuda acadêmica, né? Eu formei algo em torno de 5.000 profissionais, que eu tenho muito orgulho, que a minha relação com os meus alunos é uma relação como de pai e filho, de verdade, né? Quando eu Uhum. vejo algum aluno meu chegar a lugares muito maiores do que eu estou hoje, e tem vários alunos meus hoje que são diretores de empresa, eu tenho um aluno que é Legal. secretário de governo de outros municípios. Eu acho muito bacana isso, né? E assim, acho que é legal porque em cada lugar onde eles estão, eu tenho um pedaço de mim ali, eu sei que eu pude colaborar e colocar a minha contribuição. Eu acho o grande caminho de uma construção de mudança de vida e de ajuda, de construção de indivíduo mesmo, é você entender que o aprendizado é contínuo. Então, assim, uma coisa que eu tenho feito, que eu sempre fiz com meus alunos, né, foi manter o relacionamento com eles e me deixar, me colocar à disposição deles, através das redes sociais, através das ferramentas todas que a gente tem hoje, para que essa relação não se acabe quando o aluno se forma, né? Eu sempre também fiz um trabalho de gerar pontes entre esses profissionais e o mercado de trabalho, a partir de indicação para estágio, dando orientações, né? Sempre nesse conceito, dentro desse contexto de mundo acadêmico, a gente entendendo que as ferramentas da administração, né, elas servem para poder fazer com que aquele indivíduo se construa enquanto profissional. Então, até mesmo numa orientação de monografia, às vezes eu percebia que muitos alunos, ao invés de escolher um assunto que de fato fosse alavancá-los para cima, optavam por escolher temas que não eram tão desafiadores, mas que eram mais fáceis de serem construídos, né? O que é uma pena, porque a monografia é algo que vai para a tua vida inteira, né? Então, eu sempre trabalhei com o mundo acadêmico com a questão de desafios, né?
mostrando para os meus alunos que, independente das adversidades e das circunstâncias, que eles pudessem se enxergar como eu os enxergava. Porque a gente tem existe uma coisa em que a gente precisa vencer e quebrar enquanto paradigma, né? Que é a baixa autoestima. Existem pessoas, na grande maioria, que têm potencial muito além daquilo que elas próprias conseguem observar. Eu sempre digo que nós, enquanto formadores de opinião, enquanto observadores, enquanto formadores de pessoas, que bom que, em geral, nós temos essa capacidade de olhar para o aluno, olhar para as circunstâncias e perceber que eles podem ir além, né? Sim. E eu acho que essa é a melhor dica, porque nessa relação todo mundo cresce, né? Eu sempre digo que eu sou o somatório de várias experiências. E cada vez que eu me proponho a ensinar, me proponho a orientar, me proponho a formar alguém, eu cresço enquanto ser humano, cresço enquanto profissional, né? Me faz perceber que eu ainda posso ir além, né? E acho que isso é o mais bacana. E a gente entender que as relações não se findam dentro de um limite, né, Rafa? A gente está sempre aberto ao aprendizado e à troca de experiências, né? Independente de qualquer circunstância. Tem uma colocação que eu sempre fiz, né, assim, para os meus alunos, que eu acho bacana a gente compartilhar, que eu acho que tudo na vida é baseado em métodos, né? A gente tem uma tendência, enquanto ser humano, de querer reinventar a roda, né? A gente tentar arrumar um esqueminha, uma maneira de facilitar as coisas, mas na verdade... Um atalho. Exatamente. Pegar um Mas atalho. todo método é baseado numa experiência. Então, é como uma receita. Quando alguém monta uma receita, é porque ela testou várias maneiras. E aquela foi a melhor. São os melhores ingredientes que, somado, vai dar o melhor resultado. Tem uma coisa bacana em relação à questão empreendedora, em relação às experiências que eu trocava com meus alunos, que é um conceito baseado em 4 pilares, que não tem como a gente fugir disso, que é ouvir, entender, compreender para aprender, né? Então ninguém cresce, ninguém se constrói sem parar para ouvir. Eu tenho certeza que você divulgou bastante essa live, eu divulguei. Existe uma infinidade de pessoas que tiveram acesso a essa informação. Mas nem todas se dispuseram a estar aqui agora com a gente. Então elas não estão abertas a ouvir. Então elas não têm como evoluir. Porque elas não estão abertas a ouvir. E para ouvir, basta ter capacidade de audição e estar disponível, né? Doar o seu tempo para isso. Para que você possa entender, que é o segundo passo, basta que aquilo que eu estou falando faça sentido para você. Então, assim, se você fala a mesma língua que eu, e se essa linguagem faz sentido, você está entendendo o que a gente está falando. A compreensão vem da prática. Por isso que é ouvir, entender, compreender. Por quê? Não adianta você ouvir o que nós estamos falando, entender o que a gente está passando e não decidir pôr em prática esses ensinamentos, isso que a gente está conversando, enfim. Então, a compreensão vem da autoestima. Ou seja, o ser humano precisa ter coragem de pôr em prática aquilo que ele aprende. Tem pessoas, Rafa, que são, no bom sentido, né, viciadas em palestras, em cursos, em treinamentos, em informações, muita teoria. E não botam em prática. Não vão compreender nunca, porque a compreensão vem da prática. É mesmo aquele exemplo, né? Você vai para um velório e tem uma mulher que está enterrando o seu filho. Aí eu sou homem, eu estou vendo que ela está chorando. Vou falar assim: minha senhora, eu compreendo a sua dor. Essa frase está errada. O que eu posso dizer assim: eu entendo a sua dor, estou vendo que você está chorando, eu estou entendendo. Para compreender, tem que ser uma outra mulher. Não somente uma outra mulher que também tem enterrado um filho. Ou seja, a compreensão vem da prática. Exato. Entendeu? Então, assim, o ser humano ele tem que entender que para ele aprender, ele tem que compreender. E para que ele compreenda, ele tem que decidir praticar. Exato. Ouvir, entender, compreender para aprender. Depois e essa que você prática, compreende, você não esquece nunca mais. Essa prática que você está falando, a gente não pode esquecer que vão existir erros, né? Sim. Você vai errar, a gente vai errar, não, né? Nesse processo, a gente vai errar, não adianta. Eu ouvi Mas tem essa que se semana. testar, né?
Eu ouvi essa semana uma frase bem interessante, que assim, esse acúmulo de conhecimento, se você não põe em prática, acaba sendo uma obesidade cerebral. Você entulha sua mente com conhecimento e fica ali. Você não expõe isso, você não compartilha com ninguém e você não aplica na sua vida, né? Então, realmente fica até sem sentido você adquirir tanto conhecimento se você não vai pôr em prática, né? Exatamente. E aí a gente começa a perceber assim, a sua trajetória, né? Muita gente pensa assim, empreender está ligado a ter um negócio próprio. Não, não é isso. Né? As pessoas têm até uma imagem deturpada, você é um empreendedor, então você vai abrir um negócio. Não, não é isso. Né? E a gente vê assim, mesmo você sendo professor, vindo de uma família mais humilde, você conseguiu, você, né, estudou sobre sorteios, você também, inclusive, abriu um curso de pós-graduação, não foi isso? Isso. Deixa eu falar, só pegar um gancho, tem uma frase que você colocou aqui que é muito interessante, eu não posso perder a oportunidade de compartilhar isso. Você falou assim, que muitas pessoas acham que para empreender tem que abrir o próprio negócio. Isso está errado. Existe um conceito, que é um conceito muito antigo, é um conceito internacional, ligado ao empreendedorismo, que é do infraempreendedor. O que é o infraempreendedor? O infraempreendedor é aquele Gente, indivíduo... anota, hein? É muito Deixa eu dar um recado aqui, isso. Frank. Pessoal que está assistindo a live, anota, porque são dicas importantes para vocês. Se vocês puderem compartilhar a live, é só clicar nesse aviãozinho, mandar para os seus amigos. É um conhecimento gratuito que a gente está fazendo para poder, nesse momento também de pandemia, vocês estarem abrindo os horizontes, né? Maravilha. Porque a gente às vezes tem noção de que é empreendedorismo, mas não sabe como que ele funciona. Né? E são dicas valiosas de uma pessoa que está aí no mercado há muito tempo, passou por muita coisa, cresceu, né? Hoje está num cargo até maior, num cargo político, está ampliando, né, a sua visão. E, assim, é importante para que a gente também aprenda, né? Tanto eu quanto vocês também, porque a gente sempre aprende. A gente nunca para de aprender, né? E para quem é empreendedor, tem que estudar sempre, tem que aprender sempre. Vai, Frank. Então, o conceito de infraempreendedor tem a ver com o comportamento empreendedor no ambiente onde você não é o proprietário. Vou te dar um exemplo. Um exemplo prático da minha vida, tá? Eu sou professor. Eu não sou o dono da faculdade que eu dou aula. Então é o seguinte, mas o meu comportamento enquanto professor tem que ser como se fosse o dono. Ou seja, você entrou na sala de aula, saiu da sala, apaga a luz, está em sala de aula, o aluno está desmotivado, eu vou mudar de faculdade, vou desistir. Por mais que você perceba... Você vai fazer o seu melhor, isso aí. Por mais que você perceba que existem fragilidades naquela instituição, você tem que lutar para que o aluno não desista, para que ele não mude de faculdade, para que ele não desista de estudar. Porque, se ele for embora, vai ser menos recurso para a empresa. E com isso, vai impactar no seu salário, pode perder seu emprego. Então, assim, o infraempreendedor é aquele que empreende em lugares onde ele não é o proprietário. E vou te falar, é muito interessante isso. Porque o funcionário infraempreendedor... em uma situação de catástrofe numa empresa, ele é o último a ir embora. Se o empresário tiver que mandar 50 embora, tiver 51 pessoas, vai ficar ele e você. Porque ele sabe que sem você ele não vive. Você é importante para ele. Então, assim, ninguém perde sendo infraempreendedor. Ninguém perde se comportando aonde está como se fosse proprietário, tendo respeito pelo seu patrão, respeitando o patrimônio, sai de uma sala, apaga a luz, vai no banheiro, enfim, apaga, qualquer coisa, vai embora, desliga o ar-condicionado, fale bem da sua empresa. Fale bem da sua empresa. Podem brigar dentro da empresa. Você está lá com o seu colega na hora do almoço, o salário está atrasado, podem brigar ali dentro. Da porta para fora, é maravilhosa a minha empresa, não tem que reclamar, o produto é bom e tal. Não é, na verdade, criar um discurso mentiroso. Na verdade, é ter respeito pelo ambiente e não fechar onde a você porta, está. né? Exatamente. Ter respeito pelo ambiente onde você está. Isso é ser infraempreendedor. Até porque uma das bases para alguém se tornar, de fato, o proprietário de uma empresa é ele ter uma visão infraempreendedora. Até porque ninguém vira dono, ninguém é dono de nada sem ter passado antes por um ambiente onde ele era hierarquicamente inferior. É como eu digo assim, ninguém consegue, Rafa, ser líder sem antes ter sido um bom liderado. Né? Não dá para você
querer liderar pessoas impondo regras, né? Até porque, na verdade, líder não impõe nada, quem impõe é chefe, né? Líder conquista no exemplo, enfim, mas é um outro assunto que eu acho que não é o nosso de hoje. Mas eu acho que é muito importante que a gente tenha esse comportamento infraempreendedor nos ambientes onde a gente está inserido, independente das circunstâncias, né? A gente tem que estar sempre se comportando com responsabilidade por aquilo que a gente se propõe a fazer. Acho que é muito importante que aquilo que a gente se propõe a fazer, que façamos com excelência, independente do que seja. Ou então desiste, não é para você, cai fora, mas enquanto está ali, faça com excelência. O maior beneficiado é você, né? Você havia perguntado sobre a questão da pós-graduação. Eu sou um apaixonado pela cidade do Rio de Janeiro, né? Pela história da nossa cidade. A cidade do Rio de Janeiro... Você é professor de história, né, Frank? Não, todo mundo me pergunta isso. Eu não sou. Não? Não. Eu sou um professor de administração pública, empreendedorismo, gestão de pessoas, administração em geral. Na verdade, eu sou um viciado, no bom sentido, em história, né? Eu tive a oportunidade de visitar alguns países do mundo, mas sempre com esse viés histórico dos territórios. E uma coisa interessante sobre o Rio de Janeiro é que o Rio de Janeiro é a única cidade do mundo que foi capital de uma colônia, foi capital, perdão, da colônia, do Império e da República, né? Então, assim, nós temos características aqui interessantes, porque, assim, o centro do Rio, por exemplo, tem prédios do período colonial, do período imperial, do período republicano. Nenhum lugar do mundo tem essa característica. Então, é impossível a gente olhar para o... É impossível a gente olhar para o futuro, projetar os rumos da cidade sem olhar para trás, sem aprender com as experiências do passado, né? Então, baseado nessa minha inquietação, no bom sentido, em relação à história do Rio de Janeiro, eu propus a uma instituição a criação da primeira turma de pós-graduação em História da cidade do Rio de Janeiro. Nunca fizeram Mais uma vez antes. empreendendo na sua área, né? Exatamente. Usando a educação para você empreender. Isso, e aí eu atendo nesse projeto historiadores, turismólogos, arquitetos, engenheiros e urbanistas, pessoas de várias profissões diferentes, mas que tiram um tempo da sua vida para estudar a história do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro, e propor um rumo para o futuro da cidade. Esse projeto é um sucesso, está na 5ª edição, tem uma faculdade de Curitiba que eles têm um prédio no centro do Rio, no Almirante Barroso, número 6, e é um projeto maravilhoso, onde eu deixo aí, convido todo mundo, quem quiser conhecer um pouco mais sobre a história do Rio de Janeiro, assim, aprofundar com a gente, conhecer esse projeto, vale muito, muito a pena. Mas eu acho que esse é o caminho, né? A gente entender que existem alternativas aí, existem caminhos, e eu acho que a maioria de quem está aí nos assistindo são pessoas do Rio de Janeiro, acredito eu. Então a gente precisa amar essa cidade, Tem uma do né? Sul. Tem uma amiga aí do Sul, tem, Santa legal. Catarina. O pessoal Legal. tá entrando aos pouquinhos. Bacana. Franklin, você já escreveu algum livro? Não, então, eu tenho materiais escritos, eu tenho vários artigos publicados. Livro eu não escrevi. Eu tenho material que está pronto para ser lançado. Não falta história, assim, né? Não falta história para escrever. Exatamente. Assim que a gente lançar, a gente divulga aqui nas redes sociais. Tá. O que você diria, Franklin, para quem está te ouvindo, até mesmo para quem é da área da educação, quais são as dicas de empreendedorismo para quem é dessa área? E para quem não é dessa área, quais são as dicas voltadas para turismo, para gestão de pessoas, até para esse momento de internet? Quais são as dicas que você dá? Porque, assim, existe muita resistência à internet ainda. As pessoas estão muito resistentes, né? Eu mesma estou fazendo vários cursos de como você vender na internet, de como você conhecer esse mundo, que para mim ainda é muito distante, né? São conhecimentos assim, muito complexos, e a gente realmente tem que parar, porque o mundo está virtual, né? E encaixar isso tudo na nossa rotina. Agora, nesse momento, a gente está fazendo, né, um trabalho online onde milhares de pessoas de vários lugares do mundo poderiam estar assistindo. Então, é um recurso valioso, né? Em vez de livro, tem e-books, né? Então, em vez de cursos presenciais, tem cursos online. Existe uma infinidade de recursos que as pessoas
tem essa resistência de encarar esse mundo virtual, por ele ser até um pouco distante, mas está tão próximo. O que você poderia dar de dica, assim, baseado na tua experiência? Hoje você aí entrou tá na política, né? Também avançou mais um pouco, cresceu mais um pouco. O que você poderia dar de dica para quem está te escutando? Legal. Assim que a gente começou o nosso bate-papo, eu falei um pouco das minhas dificuldades que eu enfrentei lá atrás, para começar a minha história e tudo mais. Eu fiz uma colocação que eu acho que é importante, até para responder essa tua indagação, né? Que eu não tinha condições de fazer cursos de formação, cursos pagos e tudo mais. E eu comecei a procurar aquilo que era gratuito, né? E fiz muito curso gratuito, muita palestra, muito treinamento, muito fórum. Então, o meu currículo foi crescendo com um monte de coisa gratuita, né? E é bacana porque não necessariamente aquilo que é gratuito não tem valor. Aliás, né, eu tenho muita experiência bacana com cursos que eu fiz que eram gratuitos dentro de projetos sociais, dentro de alguns ambientes que, na verdade, não tinham esse viés capitalista, né, de vender, de troca de dinheiro, mas tinha uma motivação de quem se propunha a oferecer aquele projeto, então isso era muito bacana a nível de resultado. Eu acho que, quando a gente fala desse momento que a gente está vendo agora de pandemia, dar dica, na verdade, seria uma situação meio complexa, porque nenhum de nós vencemos a pandemia. Nós estamos no mesmo barco hoje, a gente está se reconstruindo. Exato. Então, esse ambiente virtual que a gente está aprendendo, que a gente está se adaptando, que a gente está enfim, com esse novo normal, né, como dizem, é um ambiente que ainda não é confortável, né? A gente até porque o brasileiro ele é muito sinestésico, né? Ele se comunica com um toque, com um abraço, com um beijo, com um aperto de mão. Nós, antes da pandemia, já se discutia no mundo acadêmico, né, a evolução desse processo de educação baseado em faculdades à distância, que ainda tem uma rejeição muito grande. Eu percebo que tem muitas pessoas que acham que faculdade presencial tem um valor muito maior do que a distância, porque a distância acaba sendo uma consolação para quem não pode ir para faculdade presencial. O que não é verdade, né? Na verdade, existem as faculdades à distância, ela tem toda uma estrutura para que o indivíduo se forme e se qualifique. Então, acho que a maior dica que eu posso dar nesse momento, para quem é da educação, ou da área de turismo, ou qualquer outra área, é aproveitar esse tempo, para quem está em casa nesse momento ainda, trabalha em alguma coisa que ainda não voltou a trabalhar, ou dar aula, em alguma coisa que ainda não esteja ainda no ambiente físico com o público, aproveitar para se requalificar, para se atualizar, para se reciclar. Eu acho que conhecimento nunca ocupa espaço, né? A gente está sempre aberto ao conhecimento. Nunca é demais. Nunca é. Tem vários sites na internet aí de cursos online, de cursos gratuitos, de palestras, de treinamentos e N coisas que eu acho que é muito importante a gente se colocar à disposição para absorver esse conhecimento. Você falou uma coisa muito interessante, são os e-books, né? Infelizmente, no Brasil, os livros ainda são muito caros. Muito caros. Tem uma... Até para você fazer, né? Exato. Eu escrevi um para você mandar fazer, ele é muito caro. E aí para você, aí tem uma quantidade mínima que você tem que mandar fazer, publicar e tudo mais. Realmente ele é bem caro. No Brasil, e os e-books vieram como solução, né? Os e-books vieram aí para bombar. No Brasil, a gente ainda tem livro ainda é um artigo de luxo, né, Rafa? Então, assim, existem vários sites hoje, vários aplicativos que disponibilizam livros, né, gratuitamente. Acho que é muito interessante a gente, nesse momento de pandemia, quem não tem o hábito de ler, pegue esse hábito, aproveite esse tempo que tem para estar lendo. E um hábito que eu tenho na minha vida e que é muito bacana, que tem a ver com a questão de ampliar o conhecimento, é compartilhar o conhecimento. Se você lê um livro que é interessante, bacana, faça uma resenha, bate um papo virtual com algum amigo, resuma aquele livro, troca experiência, porque isso consolida o aprendizado, né? A gente, quando a gente conversa sobre algo que a gente leu, a tendência é aquilo fixar com muito mais facilidade, né? Eu sempre digo que quem mais ganha numa troca de conhecimento é quem mais oferece. Quanto mais você se doa, mais você cresce, né?
tem uma linha de pensamento que uma vez eu li num livro que eu achei muito bacana, que os grandes homens da história, assim, da história recente pelo menos, né? Uhum. Foi feita uma pesquisa, e aí nessa pesquisa, se não me engano, tinha Bill Gates, tinha alguns nomes assim, dos nomes dos grandes empresários das últimas décadas, né? Em geral, eles não sentavam na faculdade, não sentavam nem no fundo da sala, porque o cara do fundo geralmente é aquele cara que não quer ser incomodado, tá Exato. lá e tal, Eu tal. li sobre isso, eu li Mas, sobre e isso. também não era o cara da frente, né? Aquele cara que assim, não, só eu tô aqui, não interessa os outros, o importante sou eu. É claro que há É. exceções. Eram pessoas do meio da turma, pessoas que não eram nem alunos nota 10, não, eram no meio da turma, tinham capacidade de ouvir, entender, compreender o que se passava e, ao mesmo tempo, interagir com os outros. Ou seja, Sim. ele absorvia e compartilhava, absorvia e era um facilitador do ensino-aprendizagem. E eu acho que esse é o nosso desafio hoje, né? É. A gente colocar como palavra-chave para esse nosso bate-papo essa questão da humildade, da gente primeiro entender que ninguém é tão sábio que não tenha que aprender alguma coisa, e ninguém é Exatamente. tão, não é burro, né? Ninguém é tão humilde, ou enfim, que não tem algo a oferecer para alguém. Então, assim, Exato. a gente tem que entender que quanto mais a gente se doa dentro do mundo das informações, do conhecimento, mais a gente cresce, né? Você E está eu acho que semeando em si esse é o mesmo, né? A gente acaba semeando é, em si mesmo. E a gente precisa transbordar, né? A uhum, gente recebeu alguma coisa que é muito boa, a gente precisa transbordar em outra pessoa. Não tem como exatamente. você reter aquilo para você mesmo. É isso aí. Frank, o nosso tempo está acabando. É, Assim, foi muito bom ouvir você. A gente sabe que teria assim conhecimento para a gente expandir, né, sem para dúvida. mais tempo. Uhum. Mas fica aí o gostinho, teu Instagram vai estar lá. E aí, Alô, Rafa, tudo tudo bem? bem? Que Tudo bem, maravilha, tudo graças a bem, Deus. tudo bem. E o tempo hoje aí em Santa Cruz, como é que tá? Tá frio, acho que ontem estava um pouco mais frio, né? Hoje deu uma melhoradinha, mas tá bem gelado ainda. Tá bom para ficar É? em casa, bom para descansar, tomar um Ai, que bom. cafezinho, ficar com a família. Isso é Mas, bom, isso é bom. mas vamos Vamos trabalhar, vamos esperar a bater um galera. papo bacana hoje. A galera tá começando a entrar. Escolhi até um Uhum, pouquinho mais tarde, porque muita gente tá no uhum, trabalho, né? uhum. Aí até chegar em casa. E assim, Maravilha. Frank, esse projeto foi um projeto assim muito abençoado, né? Uhum, Esse período de pandemia que a gente repensa muitas coisas, né? A uhum, questão da internet é algo que está muito em alta, as pessoas estão muito focadas na internet, porque ficamos isolados, né? uhum, E aí, o que fazer para poder ajudar as pessoas enquanto estamos na internet, né? uhum, E aí, como eu sou coach, eu sempre tive vontade de ajudar as pessoas de alguma uhum, forma, sou encantada pelo empreendedorismo, uhum, né? E aí eu pensei assim, Deus me abençoou e me deu a ideia de estar fazendo o projeto Empreender para Crescer, para a gente poder, né, transferir para as pessoas as nossas experiências, né? E aí uhum, eu selecionei 12 pessoas, 12 empreendedores, com a ajuda de uhum, amigos, né? A Marilúcia foi uma indicação sua, e para poderem passar suas histórias de vida, de superação, e deixar assim claro que a gente precisa sempre dar o primeiro passo, né? Não precisa ter recursos para dar o primeiro passo. E uhum, aí, assim, eu tive a ideia de poder estar colocando você pela história incrível que você tem. uhum. Busquei até a sua biografia no Facebook, na internet, fiquei ainda mais surpresa que tinha coisas que eu ainda não sabia, né? E assim, caiu como uma luva para o tema que a gente está. Eu também sou professora como você, né? A gente sabe como é trabalhar na educação aqui no nosso É, país, né? Como é difícil empreender na área da educação, uhum, mas com um propósito a gente conhece, né? A gente consegue. E eu uhum, queria começar aqui a nossa live, o nosso momento, você contando para a gente um pouquinho da sua história. Só para uhum. lembrar você, a gente tem 40, acho que é 40 minutos, tá? Ih, Porque tem que senão a correr live então. termina. A live termina e a gente fica É, sem fechar.
Mas Hum, dá tempo da gente falar direitinho. Queria que você contasse um dá. pouquinho da sua história, desde quando tudo começou, onde que Hum. você, na sua infância, como que foi tudo? Conta aí pra gente. Tentar resumir. Primeiro, obrigado pelo convite, Rafa. E é para mim uma honra bater esse papo com você e com o teu público aí sobre um assunto que é tão relevante, que é o Sim. empreendedorismo, né? Que é uma temática que no Brasil se fala já há algum tempo, acho que em torno de uns 20 anos que a gente começou a estudar isso no Brasil, esse conceito, mas assim, acho que é o próximo passo dessa conversa. É interessante, quando você me pergunta um pouco da minha história, na verdade, toda história de vida é baseada numa construção, né? Então, por isso que todo ser humano, de uma certa forma, ele acaba sendo até de maneira indireta um empreendedor, né? Porque ele se constrói em cima das experiências. Então, na verdade, existe uma diferença entre ser empreendedor e ter visão empreendedora, mas são conceitos diferenciados. Bem, meu nome é Franklin, eu sou professor universitário, já em torno de uns 20 anos, formei mais de 5.000 alunos aí direto e indiretamente. É, mas a minha história começa lá atrás, né? Estou com 41 anos, comecei a dar aula na graduação aos 21 anos, estou com 41, e sempre a minha história de vida enquanto professor, na verdade, ela vai sendo construída em cima das minhas experiências de vida, né? Eu venho de família muito, muito pobre, de verdade. Às vezes a gente fala assim, parece que é para criar um sensacionalismo, mas não é. Meu pai é taxista, ele era diarista, minha mãe ela sempre foi do lar, né? E eu morava num lugar bem afastado, aqui no Rio, na Zona Oeste, mas num lugar bem distante, bem afastado, com muita dificuldade. Eu sou o primeiro da minha família a ter nível superior. E eu sempre digo que se eu cheguei onde eu cheguei, e se eu ainda vou chegar onde irei chegar, é porque a educação me trouxe até aqui. Eu acho que o melhor caminho para construir uma trajetória é o caminho da educação. A gente pode até tentar encurtar esse caminho, fazer É atalhos, verdade. mas não tem alternativa, né? E quando a gente fala de educação, eu não estou me limitando somente à sala de aula, né? Até porque a Sim, educação ela é fruto de um somatório de coisas, né? A gente, o tempo todo tem que estar aberto ao aprendizado. Então, ao longo da vida, independente de você ter mais ou menos recursos, é muito importante você aprender a aproveitar as oportunidades que a vida te oferece. Então, uma coisa que eu fiz muito na minha adolescência, quando eu não tinha recurso financeiro, assim, que me permitisse fazer algumas coisas que dependessem do dinheiro, eu fiz muito curso gratuito, fui bolsista do Senac, ia muito para o centro do Rio, assisti palestra de graça. Eu lembro que uma vez eu fui para um congresso de administração, mandei uma mensagem, um e-mail, não sei se era e-mail na época, acho que não era e-mail. Mas eu entrei em contato com o diretor do congresso e falei assim, olha, quero muito participar desse evento, quero aprender, mas não tenho dinheiro. Falou, que legal que você está sendo humilde, bacana, e as portas se abriram. Então, acho que quando a gente fala de educação, que a educação mudou minha vida, é muito importante a gente fazer essa leitura do que é de fato a educação, né? Que vai muito além da sala de aula. A sala de aula, na verdade, é o caminho mais curto para você ter acesso a ferramentas educacionais. Mas eu, particularmente, assim, eu tenho uma... Estou até mudando um pouco do assunto, né? Eu tenho uma coisa comigo que é o seguinte, eu acho que o nome Ministério da Educação está errado, né? Eu acho que o certo deveria ser Ministério da Instrução, porque quem educa é pai e mãe. A escola verdade. orienta, instrui, ela te dá ferramentas, mas a educação vem de casa. Por É isso que eu volto a verdade. dizer que quando a gente fala de educação, a gente está falando lá da base, né? Então a gente vai se É. construindo enquanto ser humano. A minha história é muito interessante, acredito eu, de verdade, porque a coisa de uns 25 anos atrás, eu descobri um caminho. Na verdade, eu não faço apologia, né? Eu não incentivo jogos, mas eu me tornei, nos últimos 25 anos, o maior ganhador de sorteios do Brasil, né? Isso está ligado à minha biografia. Eu tenho muito orgulho porque é um trabalho que eu desenvolvo muito honesto, muito correto. E ao Isso foi mesmo o que? Um método que você criou? Foi um na método que você verdade, criou? na verdade, não um método, né? Na verdade, é muito mais uma prática do que um método. Porque Uhum. não existe um método para ganhar prêmios.
Existe, na verdade, uma dedicação e um foco. Eu lembro que em 2001, minha primeira aparição na televisão Uhum. foi no Jô Soares, dia 7 de setembro de 2001. Caramba. Eu fui convidado a dar uma entrevista no programa do Jô, e a pergunta foi essa, né? Tem um método para ganhar prêmios? Eu falei para ele o seguinte: olha, se existe um método, na verdade, sem querer ser poético, mas sem deixar de ser, na verdade, entender que na vida existe uma escolha e uma infinidade de renúncias. Para que eu Uhum. possa, quando eu comecei a participar de promoções, eu comecei a renunciar a muita coisa, né? Então, acho que isso é para tudo na vida, esse tipo de orientação. Porque as pessoas querem colher o que você colhe, mas não querem plantar o que você planta, Não né? querem pagar o preço, né? Não querem Existe um pagar, preço a ser pago, é. não querem pagar o preço. Então, você, por exemplo, eu lembro que quando eu comecei a participar de promoções, foi muito interessante, porque eu estava dentro do mercado e eu vi duas senhoras discutindo na gôndola de maionese. Aí, as duas eram consumidoras de Hellmann's e tinha uma promoção no rótulo da Gourmet, que era uma marca de maionese que nem existe mais. E aí Aham. tinha, antigamente, para participar de sorteio, tinha que pegar embalagem, recortar, mandar para a caixa postal, hoje em dia não é mais Aham. assim, mas antigamente era assim. Aí eu lembro que eu vi duas senhoras discutindo, e elas falavam, as duas eram consumidoras da Hellmann's, né? E falavam o seguinte: mas será que se eu mandar a carta, será que eu vou ganhar? Era uma casa com um carro na garagem, tal, tal, tal. Aí uma diz assim: tudo mentira, tu acha que eu vou comprar um vidro de maionese e vou ganhar uma casa? E a outra assim: vai que eu ganhe, né? Então uma delas abriu mão da sua marca favorita para poder concorrer a uma casa. E a outra não, a outra se manteve: não, eu sou o cliente da Helmas, vou consumir Helmas, não, isso é balela da outra empresa. E aí eu achei aquilo interessante, comecei a estudar. Eu acho que como tudo hoje a gente tem a ferramenta da internet, né? Eu comecei a ler, comecei a Exato. pesquisar e tal, e ver que no Brasil isso era, na época, um assunto pouquíssimo falado. Até hoje você não vê ninguém falando sobre isso, sobre regulamento e tal. Aí eu comecei ali a construção de uma coleção que eu tenho até hoje, que é uma coleção de regulamentos de sorteio. Eu acho que nunca vi ninguém do mundo fazer isso, né? Eu coleciono regulamentos de sorteio. Todo sorteio tem um texto de regulamento, né? Autorizado pela Caixa Econômica, pelos órgãos fiscalizadores e tal e tal. E comecei a ganhar. Mas comecei a ganhar baseado na leitura dos regulamentos. Eu li o regulamento, entendia qual No era a mecânica da estudo que você promoção. fez, né? No estudo que você Exatamente. fez, na verdade. É. E assim, Por isso que eu sempre digo assim, os verdadeiros empreendedores, eles fazem o que os outros não fazem, né? Então, exato. se você achou um caminho, né, e estudar e É, ampliar e conhecimento e tal, e amém por isso. Eu acho que é bem por aí mesmo, é a gente fazer exato. o que ninguém está fazendo. Aí você vai contra a correnteza. Eu acredito que muita gente, em vez de ter pensado para que ele está fazendo isso, né? Para que ele Exatamente. investe tempo nisso? Mas assim, você acreditou, você apostou e recebeu a premiação por isso, né? Isso de Até alguma hoje. forma, Até hoje. isso de. Então, isso que eu ia perguntar, se isso impacta a tua vida até hoje, de alguma forma, as pessoas comentam sobre isso. Então, acabou criando uma marca, né? Na verdade, quando eu comecei a dar aula na faculdade, foi fruto disso também, de uma certa forma, que eu Uhum. lembro como se fosse hoje. Na verdade, eu tive muitas aparições na televisão, no ano 2001, 2002, 2003. Eu fui no Jô, no Virou Fantástico. artista. Não, fiquei conhecido, né? Não artista, mas fiquei muito conhecido no Brasil inteiro. Assim, é engraçado porque assim, foi uma época que a minha história foi muito comentada. Tem uns 3 ou 4 anos que eu não faço televisão. Aham. Mas eu rodei muito programas de televisão falando sobre sorte. Sempre quando a Mega Sena acumulava e tinha alguma reportagem na televisão, eu era convidado para falar sobre isso. Né? Tipo assim, Legal. o maior ganhador de sorteios vai dar uma dica de como ganhar na Mega Sena. Na verdade, eu nunca joguei na Mega Sena, até porque não é o meu nicho de mercado, não é meu nicho de mercado, não é meu negócio. O meu negócio é promoções comerciais. Mas como a minha imagem estava Uhum. muito atrelada à sorte, as pessoas acabava virando pauta de programa quando o assunto naquele momento era sorte no Brasil inteiro, né? Sim. Mas isso me abriu muitas portas, né? O interessante é a gente
é a gente, fazendo um gancho da minha história com o empreendedorismo, né? É entender que as portas se abrem, as portas vão se abrir, mais cedo ou mais Sim, tarde. E o mais importante do que você encontrar uma porta aberta é ela se manter aberta. É você saber, na verdade, aquilo que aquele livro de Sun Tzu, O Arte da Guerra, fala, né? A Arte da Guerra fala de três coisas importantíssimas. E eu acho que é muito interessante, né, a gente, já que o tema é empreendedorismo, as pessoas que estão entrando na live são pessoas interessadas no assunto, quem não leu A Arte da Guerra tem que ler. Que ele fala, tem três mensagens ali. Quem você é, aonde você está, e quem você é, aonde você está. Quem você é tem a ver com autoconhecimento, as suas limitações, suas fraquezas, né, as suas forças. Né? sim, Aonde você está tem a ver com o ambiente, ou seja, naquele lugar, quais são as condições? As coisas são favoráveis? Tem recurso? Não tem? Dá para crescer? Não dá? É igual a pessoa que entra numa empresa pequenininha e quer se comportar como se fosse uma multinacional. Olha só, entenda uma sim. coisa, se você é muito maior do que aquela empresa, use ela como passagem. Fica ali, aproveita a oportunidade. Temporário, Exatamente. temporário. Senão você vai estar dando murro em ponta de faca, né? Eu acho que cada um É, tem e que. vai ser como experiência, né? Eu acho que A cada um tem que gente, saber o seu tamanho, entendeu? é, se a gente não se É, conhece, a gente não sabe onde a gente vai chegar. A verdade é essa, né? exato. Então, Quando você assim. tem um propósito bem definido, você tinha um propósito bem Uhum, definido. Então, uhum, você sabia quem você era, você sabia do seu potencial, você acreditou em você, uhum, né? E aí você seguiu. Acho que é uma das principais dicas para quem está ouvindo a gente, uhum, principalmente nesse momento de pandemia, uhum. né? É saber assim, quem eu sou no mundo e o que eu tenho de potencial e aonde eu posso Exato. investir, né? E acreditar naquilo que você está fazendo, porque para Uhum. puxar você para baixo existe muita gente, né? É. Você vai falar de um tema, às vezes é uma coisa super improvável, a pessoa fala assim: "Ah, não faz isso não vai dar certo". Mas lá no fundo você tem aquele desejo de construir aquilo, né? Então, se você sabe quem você é, se você aposta naquilo que você acredita, tem que ir. E Uhum. você vai, como você falou, as portas vão abrindo. O Sala VIP está perguntando o nome do livro, Arte da Guerra, né, do autor Sun Tzu, é um livro bem conhecido, tem várias editoras que, que vendem esse livro. É interessante o que você está falando, Rafa, porque Gente, assim, pode fazer pergunta, tá? Deixa a a pergunta aí para ele, se quiser. gente vai Pode fazer as responder. perguntas que a gente vai respondendo, isso. Isso. A questão é a seguinte, né, as pessoas, assim, no geral, têm até um discurso de querer ajudar as outras. Mas tem uma coisa que incomoda as pessoas. A gente precisa, na verdade, aprender a lidar com isso. Que é o seguinte, quando eu digo eu, sentido figurado, né? Eu Sim, quero que você cresça. Eu só não quero que você cresça mais do que eu, né? Então, é, tome muito cuidado com as pessoas que você anda para que você não seja, para que o seu teto não seja o chão dela, né? É muito perfeito. fácil você estender a mão para alguém para ajudar, contanto que ela não seja mais do que você. Então, por isso que é muito importante, volto a dizer, a gente saber exatamente o tamanho do lugar onde a gente está para saber se aquele ambiente é confortável ou não. Como eu estava falando de arte da Sim, guerra, então, assim, quem você é, autoconhecimento, aonde você está, ambiente, e quem você é, aonde você está. Que pode parecer redundância, mas é diferente. Porque, assim, se o indivíduo é casado, na sua casa ele é pai, ele é líder, ele é autoridade. Na empresa ele é subordinado, se ele não for dono sim. da empresa. Então é muito importante saber quem Saber o você é, papel. aonde você está, para Isso saber aí. quais são os seus limites. Porque nem sempre o limite da estrutura da empresa é o seu limite. É a mesma coisa quando alguém fala para você assim, Rafa, tu chegou na minha casa para me visitar, fique à vontade. Ficar à vontade, o conceito de ficar à vontade é assim, tenha liberdade, mas sempre use menos liberdade do que estão te oferecendo. Sempre tem um crédito. Por exemplo, se alguém te permite abrir a geladeira, não aceite fazer isso, né? Porque é uma liberdade muito. É importante você saber qual é o nível de liberdade que você tem, como se comportar no ambiente onde não é o seu ambiente de zona de conforto, né? Então a gente entender, na verdade, quais são os nossos limites. É claro que a vida vai trazendo isso para a gente com o passar dos anos, com bom senso, com maturidade. Maturidade vem de maturação, e maturação vem com o tempo, né? Uhum. Ninguém é maduro aos 16, Não. mesmo podendo ser experiente, dependendo daquilo que faz.
gente não pode confundir maturidade com experiência, que são coisas diferentes, né? Dentro dessa visão, você fez um comentário interessante há minutos atrás sobre a visão empreendedora, né? E aí me fez lembrar de uma frase da minha infância, que eu acho que também foi da sua infância também, não sei qual a sua idade, mas 39. Então, né, mesma época, né? Lembra do Thundercat, aquele desenho que passava, né? Claro, claro que eu lembro. Tinha uma frase interessante ali que eu acho que é bacana de contextualizar, né? Que eu acho que era o Adam, se não me engano, que antes dele virar He-Man, ele pegava a espada e falava: espada justiceira, dê-me a visão além do alcance, né? E eu acho que essa é a maior capacidade do empreendedor. É olhar antes que o outro olhe, ter uma percepção antes que o outro tenha, mesmo que para isso tenha que pagar um preço. Geralmente o empreendedor, ele tem uma tendência a ser muito criativo. E ser criativo nem sempre é bacana a curto prazo. Às vezes você é confundido, né? As pessoas confundem, na verdade, teimosia com persistência, né? Então, se você acredita em alguma coisa, seja persistente, mesmo que o outro do lado não perceba isso. Agora, é claro que a persistência, ela vem de uma experiência onde você sabe que aquilo ali vai dar certo. Mas não por teimosia, mas que você sabe que o ambiente é favorável, que a situação é favorável, né? E Onde você outra sabe coisa que... também, o Franklin, aquela coisa, né? Uhum. Ninguém nasce grande, ninguém começa nada grande. É A gente verdade. vai construindo as coisas aos poucos. A Uhum. ideia pode ser até grande, né? O Uhum. desejo pode ser grande. Uhum. Mas para você chegar a esse grande, você tem todo um processo que você precisa, inclusive, respeitar ele para que esse grande aconteça de forma adequada, até porque envolve outras pessoas, né? Não só Uhum. você, né? Às vezes tem muita gente solteira que faz, mas tem muita gente que é casado, que tem filhos, então envolve todo um sistema que você precisa dar prioridade para algumas coisas. Então, é começar igual uma criança, engatinhando, aprendendo com quem já sabe, por isso também da ideia das lives, da gente Uhum. passar um pouco de experiência por quem já passou por esse processo, né? Os maiores Uhum. empreendedores do mundo, eles dizem, aprenda com quem já faz. Se Exato. você quer abrir uma escola, aprenda com quem já abriu. Se você quer abrir um negócio, né, uma coisa maior, aprenda com quem já faz. Se você quer fazer cursos online, aprenda com quem já faz. Então, assim, é por esse caminho que a gente precisa até passar para as pessoas que estão nos assistindo, que às vezes ficam realmente desanimadas, né, com medo de não dar certo, mas é devagar e tem que ter estudo, tem que pagar o preço. Você tem muitas vezes tem que, né, fazer umas renúncias e se dedicar para que aquilo realmente dê certo, né? Não adianta Uhum. só ir. E, assim, e não é dinheiro. Vai muito mais da sua dedicação, do seu esforço, do que propriamente o dinheiro, porque o recurso ele Uhum. vai vir também com o tempo, né? Uhum. Eu queria que você falasse para a gente, o Franklin, sobre. Eu li na sua biografia que você ajudou a quase 5.000 administradores, né? Uhum. Como que foi isso? Como é que foi essa experiência? Você podia Uhum. compartilhar conosco? Que maravilha. Na verdade, a minha ajuda é uma ajuda acadêmica, né? Eu formei algo em torno de 5.000 profissionais, que eu tenho muito orgulho, que a minha relação com os meus alunos é uma relação como de pai e filho, de verdade, né? Quando eu Uhum. vejo algum aluno meu chegar a lugares muito maiores do que eu estou hoje, e tem vários alunos meus hoje que são diretores de empresa, eu tenho um aluno que é Legal. secretário de governo de outros municípios. Eu acho muito bacana isso, né? E assim, acho que é legal porque em cada lugar onde eles estão, eu tenho um pedaço de mim ali, eu sei que eu pude colaborar e colocar a minha contribuição. Eu acho que o grande caminho de uma construção de mudança de vida e de ajuda, de construção de indivíduo mesmo, é você entender que o aprendizado é contínuo. Então, assim, uma coisa que eu tenho feito, que eu sempre fiz com meus alunos, né, foi manter o relacionamento com eles e me deixar, me colocar à disposição deles, através das redes sociais, através das ferramentas todas que a gente tem hoje, para que essa relação não se acabe quando o aluno se forma, né? Eu sempre também fiz um trabalho de gerar pontes entre esses profissionais e o mercado de trabalho, a partir de indicação para estágio, dando orientações, né? Sempre nesse conceito, dentro desse contexto de mundo acadêmico, a gente entendendo que
as ferramentas da administração, né, elas servem para poder fazer com que aquele indivíduo se construa enquanto profissional. Então, até mesmo numa orientação de monografia, às vezes eu percebia que muitos alunos, ao invés de escolher um assunto que de fato fosse alavancá-los para cima, optavam por escolher temas que não eram tão desafiadores, mas que eram mais fáceis de serem construídos, né? O que é uma pena, porque a monografia é algo que vai para a tua vida inteira, né? Então, eu sempre trabalhei com o mundo acadêmico com a questão de desafios, né? Mostrando para os meus alunos que, independente das adversidades e das circunstâncias, que eles pudessem se enxergar como eu os enxergava. Porque a gente tem existe uma coisa em que a gente precisa vencer e quebrar enquanto paradigma, né? Que é a baixa autoestima. Existem pessoas, na grande maioria, que têm potencial muito além daquilo que elas próprias conseguem observar. Eu sempre digo que nós, enquanto formadores de opinião, enquanto observadores, enquanto formadores de pessoas, que bom que, em geral, nós temos essa capacidade de olhar para o aluno, olhar para as circunstâncias e perceber que eles podem ir além, né? Sim. E eu acho que essa é a melhor dica, porque nessa relação todo mundo cresce, né? Eu sempre digo que eu sou o somatório de várias experiências. E cada vez que eu me proponho a ensinar, me proponho a orientar, me proponho a formar alguém, eu cresço enquanto ser humano, cresço enquanto profissional, né? Me faz perceber que eu ainda posso ir além, né? E acho que isso é o mais bacana. E a gente entender que as relações não se findam dentro de um limite, né, Rafa? A gente está sempre aberto ao aprendizado e à troca de experiências, né? Independente de qualquer circunstância. Tem uma colocação que eu sempre fiz, né, assim, para os meus alunos, que eu acho bacana a gente compartilhar, que eu acho que tudo na vida é baseado em métodos, né? A gente tem uma tendência, enquanto ser humano, de querer reinventar a roda, né? A gente tentar arrumar um esqueminha, uma maneira de facilitar as coisas, mas na verdade... Um atalho. Exatamente. Pegar um Mas atalho. todo método é baseado numa experiência. Então, é como uma receita. Quando alguém monta uma receita, é porque ela testou várias maneiras. E aquela foi a melhor. São os melhores ingredientes que, somado, vai dar o melhor resultado. Tem uma coisa bacana em relação à questão empreendedora, em relação às experiências que eu trocava com meus alunos, que é um conceito baseado em 4 pilares, que não tem como a gente fugir disso, que é ouvir, entender, compreender para aprender, né? Então, ninguém cresce, ninguém se constrói sem parar para ouvir. Eu tenho certeza que você divulgou bastante essa live, eu divulguei. Existe uma infinidade de pessoas que tiveram acesso a essa informação. Mas nem todas se dispuseram a estar aqui agora com a gente. Então, elas não estão abertas a ouvir. Então, elas não têm como evoluir, porque elas não estão abertas a ouvir. E para ouvir, basta ter capacidade de audição e estar disponível, né? Doar o seu tempo para isso. Para que você possa entender, que é o segundo passo, basta que aquilo que eu estou falando faça sentido para você. Então, assim, se você fala a mesma língua que eu, e se essa linguagem faz sentido, você está entendendo o que a gente está falando. A compreensão vem da prática. Por isso que é ouvir, entender, compreender. Por quê? Não adianta você ouvir o que nós estamos falando, entender o que a gente está passando e não decidir pôr em prática esses ensinamentos, isso que a gente está conversando, enfim. Então, a compreensão vem da autoestima. Ou seja, o ser humano precisa ter coragem de pôr em prática aquilo que ele aprende. Tem pessoas, Rafa, que são, no bom sentido, né, viciadas em palestras, em cursos, em treinamentos, em informações, muita teoria. E não botam em prática. Não vão compreender nunca, porque a compreensão vem da prática. É mesmo aquele exemplo, né? Você vai para um velório e tem uma mulher que está enterrando o seu filho. Aí eu sou homem, eu estou vendo que ela está chorando. Vou falar assim, minha senhora, eu compreendo a sua dor. Essa frase está errada. O que eu posso dizer assim, eu entendo a sua dor, estou vendo que você está chorando, eu estou entendendo. Para compreender, tem que ser uma outra mulher.
não somente uma outra mulher que também tem enterrado um filho. Ou seja, a compreensão vem da prática. Exato, exato. Entendeu? Então, assim, o ser humano ele tem que entender que para ele aprender, ele tem que compreender. E para que ele compreenda, ele tem que decidir praticar. Por isso que é Exato. ouvir, entender, compreender para aprender. E Depois que essa você prática, compreende, você não esquece nunca mais. essa prática que você está falando, a gente não pode esquecer que vão existir erros, né? Sim. Você vai errar, a gente vai errar, não, né? Nesse processo, a gente vai errar, não adianta. Eu ouvi Mas tem essa que se semana, testar, né? eu ouvi essa semana uma frase bem interessante, que assim, esse acúmulo de conhecimento, se você não põe em prática, acaba sendo uma obesidade cerebral. Você entulha a sua mente com conhecimento e fica ali. Você não expõe isso, você não compartilha com ninguém e você não aplica na sua vida, né? Então, realmente fica até sem sentido você adquirir tanto conhecimento se você não vai pôr em prática, né? Exatamente. E aí a gente começa a perceber assim, a sua trajetória, né? Muita gente pensa assim, empreender está ligado a ter um negócio próprio. Não, não é isso. Né? As pessoas têm até uma imagem deturpada, você é um empreendedor, então você vai abrir um negócio. Não, não é isso. Né? E a gente vê assim, mesmo você sendo professor, vindo de uma família mais humilde, você conseguiu, você, né, estudou sobre sorteios, você também, inclusive, abriu um curso de pós-graduação, não foi isso? Isso. Deixa eu falar, só pegar um gancho, tem uma frase que você colocou aqui que é muito interessante, eu não posso perder a oportunidade de compartilhar isso. Você falou assim, que muitas pessoas acham que para empreender tem que abrir o próprio negócio. Isso está errado. Existe um conceito, que é um conceito muito antigo, é um conceito internacional, ligado ao empreendedorismo, que é do infraempreendedor. O que é o infraempreendedor? O infraempreendedor é aquele Gente, indivíduo... anota, hein? É muito Deixa eu dar um recado aqui, isso. Frank. Pessoal que está assistindo a live, anota, porque são dicas importantes para vocês. Se vocês puderem compartilhar a live, é só clicar nesse aviãozinho, mandar para os seus amigos. É um conhecimento gratuito que a gente está fazendo para poder, nesse momento também de pandemia, vocês estarem abrindo os horizontes, né? Maravilha. Porque a gente às vezes tem noção de o que é empreendedorismo, mas não sabe como que ele funciona. Né? E são dicas valiosas de uma pessoa que está aí no mercado há muito tempo, passou por muita coisa, cresceu, né? Hoje está num cargo até maior, num cargo político, está ampliando, né, a sua visão. E, assim, é importante para que a gente também aprenda, né? Tanto eu quanto vocês também, porque a gente sempre aprende. A gente nunca para de aprender, né? E para quem é empreendedor, tem que estudar sempre, tem que aprender sempre. Vai, Frank. Então, o conceito de infraempreendedor tem a ver com o comportamento empreendedor no ambiente onde você não é o proprietário. Vou te dar um exemplo. Um exemplo prático da minha vida, tá? Eu sou professor. Eu não sou o dono da faculdade que eu dou aula. Então é o seguinte, mas o meu comportamento enquanto professor tem que ser como se fosse o dono. Ou seja, você entrou na sala de aula, saiu da sala, apaga a luz, está em sala de aula, o aluno está desmotivado, eu vou mudar de faculdade, vou desistir. Por mais que você perceba... Você vai fazer o seu melhor. Isso aí. Por mais que você perceba que existem fragilidades naquela instituição, você tem que lutar para que o aluno não desista, para que ele não mude de faculdade, para que ele não desista de estudar. Porque, se ele for embora, vai ser menos recurso para a empresa. E com isso, vai impactar no seu salário, pode perder seu emprego. Então, assim, o infraempreendedor é aquele que empreende em lugares onde ele não é o proprietário. E vou te falar, é muito interessante isso. Porque o funcionário infraempreendedor, em uma situação de catástrofe numa empresa, ele é o último a ir embora. Se o empresário tiver que mandar 50 embora, tiver 51 pessoas, vai ficar ele e você. Porque ele sabe que sem você ele não vive. Você é importante para ele. Então, assim, ninguém perde sendo infraempreendedor. Ninguém perde se comportando aonde está como se fosse proprietário, tendo respeito pelo seu patrão, respeitando o patrimônio, sai de uma sala, apaga a luz, vai no banheiro, enfim, apaga, qualquer coisa, vai embora, desliga o ar-condicionado, fale bem da sua empresa. Fale bem da sua empresa. Podem brigar dentro da empresa. Você está lá com o seu colega na hora do almoço, o salário está atrasado, podem brigar ali dentro. Da porta para fora, é maravilhosa a minha empresa, não tendo que reclamar, o produto é bom e tal, tal. Não é, na verdade, criar um discurso mentiroso. Na verdade, é ter respeito
pelo E não ambiente onde fechar a você porta, está. né? E Exatamente. não Ter fechar a porta. respeito pelo ambiente onde você está. Isso é ser infraempreendedor. Até porque uma das bases para alguém se tornar de fato o proprietário de uma empresa é ele ter uma visão infraempreendedora. Até porque ninguém vira dono, ninguém é dono de nada sem ter passado antes para um ambiente onde ele era hierarquicamente inferior. É como eu digo Verdade, assim, ninguém consegue, Rafa, ser líder sem antes ter sido um bom liderado. Né? Não dá para verdade. você querer liderar pessoas impondo regras, né? Até porque, na verdade, líder não impõe nada. Quem impõe é chefe, né? Líder conquista no exemplo, enfim. Mas é um outro assunto que eu acho que não é o nosso de hoje. Mas eu acho que é muito importante que a gente tenha esse comportamento infraempreendedor nos ambientes onde a gente está inserido, independente das circunstâncias, né? A gente tem que estar Sim, sempre se comportando com responsabilidade por aquilo que a gente se propõe a fazer. Acho que é muito sim. importante que aquilo que a gente se propõe a fazer, que façamos com excelência, Exato, independente do que exatamente. seja. Ou então desiste, não é para você, cai fora, mas enquanto está ali, faça com excelência. O maior Exato. beneficiado é você. Né? É, Você havia perguntado sobre a questão da tá bom. pós-graduação. Eu sou um apaixonado pela cidade do Rio de Janeiro, né? Pela história da nossa cidade. A cidade do Rio de Você é Janeiro. professor de história, né, Franklin? Não, todo mundo me pergunta isso. Eu não sou. Não? Não. Eu sou um professor de administração pública, Ah, legal. empreendedorismo, gestão de pessoas, administração em geral. Na verdade, eu sou um viciado, no bom sentido, em história, né? Eu tive a Uhum. oportunidade de visitar alguns países do mundo, mas sempre com esse viés histórico dos territórios. E uma coisa interessante sobre o Rio de Janeiro é que o Rio de Janeiro é a única cidade do mundo que foi capital de uma colônia, foi capital, perdão, da colônia, do Império e da República, né? Então, assim, nós temos características aqui interessantes, porque, assim, o centro do Rio, por exemplo, tem prédios do período colonial, do período imperial, do período republicano. Nenhum lugar do mundo tem essa característica. Então, é impossível a gente olhar para o... É impossível a gente olhar para o futuro, projetar os rumos da cidade sem olhar para trás, sem aprender com as experiências do passado, né? Então, Uhum. baseado nessa minha inquietação, no bom sentido, em relação à história do Rio de Janeiro, eu propus a uma instituição a criação da primeira turma de pós-graduação em História da cidade do Rio de Janeiro. Nunca Mais fizeram uma isso vez antes. empreendendo na sua área, né? Exatamente. Usando a educação para você Uhum. empreender. Isso, e Muito aí bom. eu atendo nesse projeto historiadores, turismólogos, arquitetos, engenheiros e urbanistas, pessoas de várias profissões diferentes, mas que tiram um tempo da sua vida para estudar a história do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro, e propor um rumo para o futuro da cidade. Esse projeto é um sucesso, está na 5ª edição. Tem uma faculdade de Curitiba que eles têm um prédio no centro do Rio, na Almirante Barroso, número 6, e é um projeto maravilhoso, onde eu deixo aí, convido todo mundo, quem quiser conhecer um pouco mais sobre a história do Rio de Janeiro, assim, aprofundar com a gente, conhecer esse projeto, vale muito, muito a pena. Mas eu acho que esse é o caminho, né? A gente entender que existem alternativas aí, existem caminhos, e eu acho que a maioria de quem está aí nos assistindo são pessoas do Rio de Janeiro, acredito eu. Então a gente precisa amar essa Tem uma cidade, do né? Sul. Tem Ah, uma é? amiga aí do Sul, tem, de Santa Legal. Catarina. O pessoal Legal. tá entrando aos pouquinhos. Franklin, Bacana. você já escreveu algum livro? Não, então, eu tenho materiais escritos, eu tenho vários artigos publicados. Livro eu não escrevi. Eu tenho material que está pronto para ser Não falta lançado, assim. história, né? Não falta história para escrever. Exatamente. Assim que a gente lançar, a gente divulga aqui nas redes sociais. Tá. O que que você diria, Franklin, para quem está te ouvindo, até mesmo para quem é da área da educação, quais são as dicas de empreendedorismo para quem é dessa área? E para quem não é dessa área, quais são as dicas voltadas para turismo, para gestão de pessoas, até para esse momento de internet? Quais são as dicas que você dá? Porque, assim, existe muita resistência à internet ainda. As pessoas estão muito resistentes, né?
Eu mesma estou fazendo vários cursos de como você vender na internet, de como você conhecer esse mundo, que para mim ainda é muito distante, né? São Uhum. conhecimentos assim, muito complexos e a gente realmente tem que parar, porque o mundo está virtual, né? E encaixar isso tudo na nossa rotina. Por exemplo, agora, nesse momento, a gente está fazendo, né, um trabalho online onde milhares de pessoas de vários lugares do mundo poderiam estar assistindo. Então, é um Uhum. recurso valioso, né? Uhum. Em vez de livro, tem e-books, né? Então, em vez de cursos presenciais, tem cursos online. Existe uma infinidade de recursos que as pessoas têm essa resistência de encarar esse mundo virtual, por ele ser até um pouco distante, mas está tão próximo. O que que você poderia dar de dica, assim, baseado na tua experiência? Hoje você aí entrou tá na política, né? Também avançou mais um pouco, cresceu mais um pouco. O que que você poderia dar de dica para quem está te escutando? Legal. Assim que a gente começou o nosso bate-papo, eu falei um pouco das minhas dificuldades que eu enfrentei lá atrás, para começar a minha história e tudo mais. Eu fiz uma colocação que eu acho que é importante, até para responder essa tua indagação, né? Que eu não tinha condições de fazer cursos, formação, cursos pagos e tudo mais. E eu comecei a procurar aquilo que era gratuito, né? E Uhum. fiz muito curso gratuito, muita palestra, muito treinamento, muito fórum. Então, o meu currículo foi crescendo com um monte de coisa gratuita, né? E é Uhum. bacana porque não necessariamente aquilo que é gratuito não tem valor. Exato. Aliás, né, eu tenho muita experiência bacana com cursos que eu fiz que eram gratuitos dentro de projetos sociais, dentro de alguns ambientes que, na verdade, não tinham esse viés capitalista, né, de vender, de troca de dinheiro, mas tinha uma motivação de quem se propunha a oferecer aquele projeto, então isso era muito bacana a nível de resultado. Eu acho que, quando a gente fala desse momento que a gente está vendo agora de pandemia, dar dica, na verdade, seria uma situação meio complexa, porque nenhum de nós vencemos a pandemia. Nós estamos no mesmo barco hoje, a gente está se reconstruindo. Exato. Então, esse ambiente virtual que a gente está aprendendo, que a gente está se adaptando, que a gente está enfim, com esse novo normal, né, como dizem, é um ambiente que ainda não é confortável, né? A gente até porque o brasileiro ele é muito sinestésico, né? Ele se comunica com um toque, com um abraço, com um beijo, com um aperto de Isso. mão. Nós, antes da pandemia, já se discutia no mundo acadêmico, né, a evolução desse processo de educação baseado em faculdades à distância, que ainda tem uma rejeição muito grande. Eu percebo que tem muitas pessoas que acham que faculdade presencial tem um valor muito maior do que a distância, porque a distância acaba sendo uma consolação para quem não pode ir para faculdade presencial. O que não é verdade, né? Na verdade, existem as faculdades à distância, ela tem toda uma estrutura para que o indivíduo se forme e se qualifique. Então, acho que a maior dica que eu posso dar nesse momento, quem é da educação, ou da área de turismo, ou qualquer outra área, é aproveitar esse tempo, para quem está em casa nesse momento ainda, trabalha em alguma coisa que ainda não voltou a trabalhar, ou dar aula, em alguma coisa que ainda não esteja ainda no ambiente físico com o público, aproveitar para se requalificar, para se atualizar, para se reciclar. Eu acho que conhecimento nunca ocupa espaço, né? A gente É está sempre verdade. aberto ao Nunca é conhecimento. demais. Nunca é. Tem vários sites na internet aí de cursos online, de cursos gratuitos, de palestras, de treinamentos e N coisas que eu acho que é muito importante a gente se colocar à disposição para absorver esse conhecimento. Você falou uma coisa muito interessante, são os e-books, né? Infelizmente Sim, no Brasil os livros ainda são muito caros. muito Tem caros. uma, tem Até uma... para você fazer, né? Eu Exato. escrevi um para você mandar fazer, ele é muito caro. E aí Uhum. aí tem uma quantidade mínima que você tem que mandar fazer, publicar e tudo mais. Realmente ele é bem caro. No Brasil E o os livro... e-books vieram como solução, né? Os Ex... e-books Uhum. vieram aí para bombar. No Brasil, a gente ainda tem livro ainda é um artigo de luxo, né, Rafa? Então, assim, existem vários sites hoje, vários aplicativos que disponibilizam livros, né, gratuitamente. Acho que é muito interessante a gente, nesse momento de pandemia, quem não tem o hábito de ler, pegue esse hábito, aproveite esse tempo que tem para estar lendo. E um hábito que eu
que eu tenho na minha vida e que é muito bacana, que tem a ver com a questão de ampliar o conhecimento, é compartilhar o conhecimento. Se você Sim. lê um livro que é interessante, bacana, faça uma resenha, bate um papo virtual com algum amigo, resuma aquele livro, troca Isso mesmo. experiência, porque isso consolida o aprendizado, né? A gente, Verdade, quando a gente verdade. conversa sobre algo que a gente leu, a tendência é aquilo fixar com muito mais facilidade, né? Eu Exato. sempre digo que quem mais ganha numa troca de conhecimento é quem mais oferece. Quanto mais você se doa, mais você cresce, né? Tem uma linha de pensamento que uma vez eu li num livro que eu achei muito bacana, que os grandes homens da história, assim, da história recente pelo menos, né? Foi feita uma pesquisa, e aí nessa pesquisa, se não me engano, tinha Bill Gates, tinha alguns nomes assim, dos nomes dos grandes empresários das últimas décadas, né? Em geral, eles não sentavam na faculdade, não sentavam nem no fundo da sala, porque o cara do fundo geralmente é aquele cara que não quer ser incomodado, tá Exato. lá e tal, Eu tal. li sobre isso, eu li Mas sobre e isso. também não era o cara da frente, né? Aquele cara que assim, não, só eu tô aqui, não interessa os outros, o importante sou eu. É claro que há exceções. Eram pessoas do meio da turma, pessoas que não eram nem alunos nota 10, não, eram no meio da turma, tinham capacidade de ouvir, entender, compreender o que se passava e, ao mesmo tempo, interagir com os outros. Ou seja, Sim. ele absorvia e compartilhava. Absorvia e era um facilitador do ensino-aprendizagem. E eu acho que esse é o nosso desafio hoje, né? A gente colocar como palavra-chave para esse nosso bate-papo essa questão da humildade, da gente primeiro entender que ninguém é tão sábio que não tenha que aprender alguma coisa, e ninguém é tão, não é burro, né? Ninguém é tão humilde, ou enfim, que não tem algo a oferecer para alguém. Então, assim, a gente tem que entender que quanto mais a gente se doa dentro do mundo das informações, do conhecimento, mais a gente cresce, né? Você está semeando em si mesmo, né? A gente acaba semeando em si mesmo. E a gente precisa transbordar, né? A gente recebeu alguma coisa que é muito boa, a gente precisa transbordar em outra pessoa. Exatamente. Não tem como você reter aquilo para você mesmo. É isso aí. Frank, nosso tempo está acabando. Assim, foi muito bom ouvir você. A gente sabe que teria assim conhecimento para a gente expandir, né, para mais tempo. Mas fica aí o gostinho, teu Instagram vai estar lá, vou publicar no meu Instagram também. A gente troca informação, a gente posta. Se houver uma necessidade, a gente faz outra live para a gente poder bater mais papo. Prazer. Né? Mas eu te agradeço muito, agradeço a Deus pela sua vida. Amém. Que você, como professor, conseguiu assim encantar alunos, né? Eu também sou professora, a gente sabe o quanto é difícil estar numa sala de aula, encorajar alunos que não têm expectativas. Sou, né, de escola pública também, então a gente sabe que é muito difícil, mas a gente consegue, né? Com amor, com dedicação, empreendendo a gente consegue, né? E eu quero deixar aí meu carinho por você, agradecer a todo mundo. Se alguém tiver, aí ó, estão falando que tem que ter outra, ó. Tem um rapaz falando que tem que ter outra. Precisamos da A gente marca. Maravilha, maravilha. Porque é bom, falta conhecimento para as pessoas, né? Para encorajar, para dizer assim, você também pode. Porque a gente às vezes fica no nosso meio social e acredita que a gente não pode ir além. E a gente pode ir além, né? Então é bom a gente estar sempre assim. E eu aprendi uma coisa em PNL, que a gente tem que fazer modelagem. Exatamente. Modelar assim, os rituais que você faz, né? Ter um mentor e você, caramba, como é que aquela pessoa conseguiu? Então, vou seguir os passos daquela pessoa, vou modelar. Então, que a gente hoje possa modelar alguns passos que o Franklin deu para que a gente também possa estar empreendendo naquilo que a gente escolheu fazer, aquilo que Deus colocou no nosso coração. Amém. E fazer, né, o melhor possível para que outras pessoas sejam transformadas. Eu acho que esse é o foco principal, né? Como você falou lá no início, agentes de transformação, agentes de opinião. Então, isso aí. Eu deixo aí o meu muito obrigado para você, eu tá? Eu agradeço. Muito obrigado, Rafa. Obrigado pela oportunidade de eu estar com você nessa noite aqui, compartilhando um pouco de conhecimento, trocando experiências. Eu quero agradecer a todo mundo que ficou com a gente até agora, né? Estão aqui comentando. Entrou várias pessoas, né? Entrava e saía, entrava e saía. Quero agradecer seus alunos. Isso, tem bastante gente engraçado, aí. Frank, que eu botei
a imagem, né, da nossa live no meu Aham. grupo de alunas. E uma aluna falou assim, o Franklin, que saudade. Eu falei, você conhece o Franklin? É ela. Ele foi meu professor. Eu falei, nossa, que Olha mundo só. pequeno. É Legal, né? bastante gente. Então, assim, quem tá aí na live que não me segue ainda, professor Franklin, é só entrar lá que me acha fácil, fácil. Seja no Facebook, na minha página, seja no meu Instagram. E a gente E o continua Franklin esse tá aí para poder bate-papo aí. fazer mais pelo Rio, né, Franklin? Vai fazer mais pelo Rio. Tá Isso aí como aí. você veio, vem a candidato? Como é que é? É, Só para a gente acabar. eu não lancei ainda na rede social oficialmente, mas eu sou pré-candidato a vereador da cidade do Rio de Janeiro. Em 2018 eu fui candidato a deputado federal, uma campanha muito bacana. Conseguimos mais de 13 mil votos, uma campanha muito, Ah, muito legal, legal. legal. Eu tive no passado a oportunidade de ser subsecretário de Cultura do Estado do Rio de Janeiro. Trabalhamos Bacana. bastante pelo nosso Estado. Em Legal. março agora me desliguei do Estado e estou aqui à disposição dentro desse projeto que é bacana para o Rio de Janeiro, até porque o Rio hoje vive uma situação de uma fragilidade muito grande. E eu sempre digo que o problema da política não é a presença dos maus, mas a ausência dos bons. Então que É nós verdade. possamos nos unir em torno de um projeto sério para o Rio de Janeiro, em torno de um projeto de amor pela nossa cidade, Amém. até porque é a nossa casa. Tá bom? É, que você seja Obrigado a abençoado todos. aí nesse projeto, tá? Que Amém. Deus te abençoe, te Amém. dê estratégias, que Amém. você venha aí e faça o melhor que a gente tem certeza que você vai fazer, tá bom? Amém. Fica com Deus. Obrigado. Obrigada, tá? Até a próxima oportunidade. Tchau, pessoal. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Obrigado. Eu que agradeço. Tchau, tchau. Tchau.